Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós vamos ter aula de filosofia, tá? Então vamos lá. Segunda série, capítulo 4, aula 2, filosofia. Estamos dentro do tema do capítulo 4, que é filosofia religiosa. E qual é o tema de hoje? Métodos comparativos, né? Quais são os métodos utilizados para pesquisar e estudar as várias religiões do mundo, tá? Só recapitulando, pessoal, na aula anterior nós trabalhamos com a questão do conceito, né, do que é a filosofia religiosa, o conceito de várias religiões, como paganismo, hinduísmo, cristianismo, judaísmo, né? Nós trabalhamos com todas essas questões. Então, hoje, nós vamos estudar os métodos que o pesquisador utiliza, né, para comparar as religiões, para estudar as religiões, as suas semelhanças, as suas diferenças, tá? Então vamos lá, prestem atenção, por favor, e de preferência acompanhem com a apostila, por gentileza, tá bom? Então vamos lá. Dentro do estudo da filosofia da religião, são usados diversos métodos. Primeiro, método histórico-crítico. É um método de interpretação das escrituras sagradas, tá? Que adotou a razão como principal critério de avaliação do texto bíblico. Então, o nome já diz, né? É um método histórico-crítico. Vai adotar a razão. Por quê? Porque se um pesquisador se dispõe a trabalhar com a questão da filosofia religiosa, ele tem que deixar de lado as emoções, né? A sua fé particular e trabalhar de maneira racional, né? Não deixando as emoções, os sentimentos influenciarem o seu trabalho, ok? Então, isso é extremamente importante, tá, pessoal? E aí ele vai analisar as escrituras sagradas de maneira racional, tá? Então, podemos concluir que a razão é a principal ferramenta utilizada para o método histórico-crítico, né? É importante ressaltar que a origem desse método é uma origem europeia, tá? Mas a sua influência atinge o mundo todo, inclusive o Brasil, ok? Agora vamos falar do método comparativo, tá? Compara as várias religiões em busca de seus aspectos mais comuns e suas diferenças para verificar o que constitui a essência do fenômeno religioso. Através da comparação entre as religiões, o pesquisador verifica as semelhanças e diferenças entre as religiões para extrair o que as religiões têm em comum. Então, esse método comparativo, o nome já diz, né? Compara o que há de semelhante e o que há de diferente, né, entre as religiões. E qual a essência, qual o objetivo principal de cada religião, né? É fazer uma conexão com o sagrado, né? É se ligar ao plano divino, tá? Então, toda religião tem esse objetivo. Por quê? Porque o homem, ele precisa do material, mas ele também necessita, né, do afago da questão espiritual, né? Nós trabalhamos, nós necessitamos da matéria, mas também necessitamos da questão espiritual, do alimento espiritual, tá? Quero ressaltar a vocês o seguinte, pessoal, estou tratando desse tema, é um tema delicado, sim, tá? E eu estou tratando de maneira imparcial e neutra, né? E com muito respeito, porque eu acho que a base de tudo é o respeito. Então, quando a gente fala em filosofia religiosa, a gente está falando em pesquisa, tá? E com muito respeito a todas as religiões e a todos os religiosos, tá bom? Então, vamos lá. Método filológico faz o estudo comparativo das línguas, visando encontrar as palavras utilizadas para descrever e expressar o sagrado, tá? Através do estudo da linguagem, os estudiosos analisam os nomes que várias religiões utilizam para nomear objetos sagrados, rituais, costumes, hábitos, entre outros, tá? Então, só dando um exemplo, né? A Igreja Católica, ela tem o ritual da missa, ela tem o ritual da extrema-unção, ela tem um ritual da confissão, né? E todos esses rituais possuem elementos, possuem objetos, né? Que são nomeados, que recebem determinados nomes, né? E esses nomes têm um objetivo,
tem um fundamento, tem uma tradição, tá? Então, esse método filológico, ele vai utilizar o quê? O estudo da linguagem, né? Para poder entender por que aquele objeto sagrado tem aquele determinado nome, né? Por que na religião budista, né, existe aquela estátua do Buda? Por que existe a tradição de colocar flores para Buda? Então, tudo isso vai ser estudado, né, pessoal? Então, cada religião tem a sua linguagem, né, tem os seus hábitos, seus rituais e seus costumes. Então, o método filológico vai estudar todos esses elementos através do quê? Do estudo da linguagem, ok? E método antropológico, pessoal, vamos lá. Procura reconstruir o passado religioso, tendo por base a etnologia. Vamos lá. Estudo dos povos primitivos e atuais, suas instituições, crenças, rituais e tradições, né? Nós sabemos o que é antropologia, né, pessoal? Nós já estudamos essa parte. Então, é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. O método antropológico vai estudar o ser humano principalmente dentro da coletividade, né? Por exemplo, uma tribo com seus rituais, suas danças, seus hábitos e seus costumes, né? Esse método, ele requer uma experiência empírica. Como assim, professora? Por exemplo, sabemos que a experiência empírica, né, é a própria experiência em si, né? É aquela experiência que a pessoa vive, ele sente na pele, né? Então, vamos supor, um pesquisador que trabalha com a questão da filosofia religiosa, ou um antropólogo, ele vai fazer um laboratório ali numa tribo, ele vai ficar alguns dias para entender aquele ritual religioso, né? Quais são os elementos que compõem aquele ritual religioso, né? Que horas começa, que horas termina, quantas pessoas participam, né? Quais são as vestimentas, os objetos, né? Então, esse método requer uma dedicação maior, um tempo maior, né? Geralmente, as pessoas que fazem a pesquisa, elas viajam, né? Fazem o primeiro contato com uma tribo, às vezes conseguem ficar ali alguns dias e relatam tudo o que aconteceu, né? Às vezes participam das experiências religiosas, ok? Então, pessoal, bom, de posse desses elementos, né? E acrescentando aqui a questão do conceito de idolatria, que é um culto que se presta a ídolos, né? Só dando um exemplo, sendo até mais abrangente, o que é o culto que se presta a ídolos? Ídolo é tudo aquilo que você idolatra, que você gosta muito, que você ama. Tem gente que idolatra, né, um astro do rock, vamos colocar assim, um ator, uma atriz, né? Então prestem atenção a esse conceito. Conceito de idolatria é o culto que se presta a ídolos, né? Então podemos concluir na aula de hoje que a filosofia da religião procura uma conjugação desses métodos para chegar à conclusão mais correta sobre a essência da religião, tá? Então, temos que entender o seguinte também: existem religiões ocidentais e religiões orientais, tá? Nós vamos estudar na próxima aula. O que eu vou pedir para vocês hoje? Façam a AD2, capítulo 4, Filosofia, aula 2. Questão: pesquise sobre um povo primitivo, né, uma civilização primitiva, e diga qual era a sua religião, tá? Gente, é um trabalho muito simples, tá? Vocês vão lá pesquisar sobre um povo primitivo, né? E vão ver qual era a religião desse povo. E vão dizer o nome da religião. O nome do povo primitivo, ou da civilização primitiva, e o nome da religião, tá? Não precisa colocar hábitos, costumes, crenças, nada disso, tá, pessoal? Só esse exemplo que eu peço para vocês. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Com relação aos exercícios, exercícios diversos, número 4, página 10. Questões 13, 14, 15 e 16, tá bom?
Continuo a falar a mesma coisa. Se não puderem digitar, por favor, façam num caderninho, letra legível, caneta azul ou preta, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.